Bem, meus irmãos, graças e paz. Orem por nós, viu? Lá em casa tá todo mundo. Sara, ela adoeceu e ficou boa. Teve uma gripe depois do acampamento. E parece que ela passou o vírus para todo mundo, que ela ficou boa e todo mundo começou a adoecer. Aí ela estava até bem. Ontem ela foi inclusive para o evangelismo. Mas além da gripe, aí também pegaram conjuntivite viral. Então, Débora, Mateus e Raquel estavam já com conjuntivite viral, já, e além da gripe. E aí Sara já amanheceu hoje com o olho inchado, já está também, como já tinha um medicamento para os outros, né, ela começou já a ser medicada também. Mas os meninos, assim, principalmente os pequenos, além da gripe, né, muita secreção e tal, e hoje mesmo eu fui ter que comprar antibiótico para Mateus, que está com febre constante. Então os irmãos orem. Os médicos recomendam muita água e repouso, mas para a gente com criança pequena e doente, aí não dá para repousar não, né? Mateus não consegue nem colocar ele no berço, você coloca ele, aí tem que ficar com ele no colo, aí não dorme, aí quem está precisando de repouso também não dorme, tem que ir assim. Orem pela gente, Raquel está muito cansada também, amanhã ela tem plantão inclusive, e os irmãos lembrem-se de nós em oração, amém? Eu quero convidá-los a, vou ser breve, né? Hoje temos a ceia e também estou muito bem, com dor de cabeça, ainda tomei um comprimido para parar com a coriza e também melhorar a dor de cabeça, melhorou, mas não passou completamente. Eu quero convidá-los a abrirem Lucas, capítulo de número 17, em Lucas, temos também a ceia do Senhor ainda hoje. E vamos ser breve aqui na nossa reflexão. Lucas 17, a partir do versículo de número 20, meus irmãos. Aqui fala sobre a vinda do reino de Deus. E a realidade do reino de Deus é a realidade de um rei que governa. E aqui esse texto é bem interessante, porque ele vai falar do já e ainda não, como a gente costuma chamar em teologia. Vamos ler o texto, trazer aqui um panorama para que a gente compreenda bem o que está sendo dito aqui e tire algumas lições para a nossa reflexão. Já que a ceia também é essa mensagem, né? A mensagem da aceitação de um rei que já veio, o Senhor Jesus, e de um rei que retornará para estabelecer de maneira definitiva o seu reino. Então vamos ler o texto sagrado, uma breve oração, logo após a gente faz uma reflexão que está aqui escrito. Diz a palavra do Senhor, Lucas 17, a partir do versículo de número 20 ao versículo de número 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia,
Quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Feche seus olhos, oremos. Pai, nós te louvamos e bendizemos pela tua santa palavra, a qual lemos nesse instante. Te bendizemos pela tua graça que nos alcançou e nos fez reconhecer que tu és o nosso Rei e Senhor absoluto. Pai, nos traz a consciência e a direção, ó Deus, de que o Senhor retornará em breve, de maneira que todos nós estejamos preparados para a grande vinda do Senhor. Que o Senhor preserve o teu povo, a tua igreja, da corrupção do mundo e das astutas ciladas de Satanás. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, que possamos ouvir o teu alerta e o teu conselho, ó Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um dos textos em que Jesus é indagado pelos religiosos de sua época, os fariseus. Então havia já o boato se espalhando de que Jesus poderia ser o Cristo, e eles tinham a ideia do Messias, um Messias guerreiro que iria libertar Israel da opressão do inimigo, e no caso ali os romanos que estavam governando naquela região, naquele período. Então seria um libertador nesse sentido extremo, né? Então os fariseus esperavam ou queriam uma resposta de Jesus a respeito desse momento em que o reino se expandiria e de maneira que o Messias viria e libertaria, e esses judeus seriam agora proeminentes nesse reinado com o Messias. E aí os fariseus buscam a Jesus, se dirigem a Jesus. E como eu falei, essa visão dos fariseus era uma visão em que tudo acontecia de maneira externa, né? Era visível, seria algo poderoso que iria acontecer ali, e eles ali também ocupariam um lugar de destaque junto, acompanhando o Messias libertador. Mas aí Jesus, ele, como tem um ditado bem comum, põe água no chope dos fariseus, né? Ele responde e traz para os fariseus uma visão, um conceito totalmente diferente. Então Jesus tem 2 falas aqui. Ele fala primeiramente aos fariseus e traz uma resposta clara desse Messias que eles estavam esperando, desse reino que iria se estabelecer. E depois ele se dirige aos seus discípulos e fala também deste reino que irá acontecer. São 2 eventos diferentes no mesmo texto, por isso que a gente fala do já e o ainda não. O primeiro evento que Jesus está falando para os judeus, Jesus vai dizer para eles que eles têm um conceito, ou estariam com um conceito errado em relação à natureza deste reino, que seria visível, externo e libertador ali. Essa visão que eles estavam era errônea, eles estavam enganados. O reino de Deus, como diz o texto, não estaria aqui ou lá. Não é? Jesus diz isso no texto claramente, quando responde: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Então Jesus vai falar de uma natureza do reino de Deus que é diferente da natureza do reino de Deus que os fariseus estavam aguardando. O reinado de Deus não estaria se apresentando externamente, como eles esperavam, aqui ou ali, mas de maneira espiritual em sua essência. Ele estaria dentro de vós. Algumas traduções dizem entre vós, tentando trazer a ideia de que, olha, mas os fariseus não eram crentes, como era que o reino de Deus estaria nos fariseus, né? Mas se a gente entender que o Jesus está falando de uma maneira genérica, dentro de vós não é especificamente dentro daqueles fariseus, mas dentro de vós seria dentro dos homens, né? No sentido genérico, os fariseus ali são exemplos de pessoas. O reino de Deus não vem externo, ele vem dentro das pessoas. É uma mudança de natureza interna, e não como eles estavam esperando ou aguardando. E o contexto vai coadunar com essa ideia de que não é algo externo, né? Por isso que dentro, inclusive nessa versão traduz como dentro, faz muito mais sentido, porque Jesus está falando, dizendo, olha, não é externo como vocês esperam, não está ali nem aqui. Nem aqui nem ali. Não é algo exterior. Não é algo que você pode localizar. Então, a ideia é de algo interior. E como isso se estabelece segundo as Escrituras? O reino de Deus está dentro daqueles que reconhecem a Deus e o honram como Rei, como Senhor. Ali se encontra o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é algo que está dentro de alguém. A preposição, inclusive, aqui dá essa ideia de dentro mesmo, né? De algo que está no interior. Esse eu estou falando no grego, tá, irmãos? Então, essa ideia que os fariseus ainda não tinham captado, não tinham entendido, Jesus agora estava ali ensinando. E a gente sabe que o reino de Deus, ele se estabelece na vida daqueles que creem em Jesus. É o arrependimento e fé, o chamado do Evangelho, traz as pessoas para participar deste reino. E o Espírito Santo passa a atuar na vida dessas pessoas, e essas pessoas reconhecem a Jesus como seu Senhor, como seu Rei, como seu Mestre. E Ele passa a reinar em sua vida. É por isso que essas qualidades, elas são atribuídas por Deus aos crentes. Os crentes, eles vão receber em seus corações uma ideia de justiça, paz e gozo no Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala sobre essa primeira parte, em que Cristo, ele vem e ele fala ao coração dos homens. A ideia de reinado, meus irmãos, tanto nessa primeira parte quanto na segunda, nunca é de um Cristo que está implorando, mas de um Cristo que chama os homens a reconhecer o seu governo, o seu senhorio, o seu reinado. Só que nesse primeiro momento, Jesus visita cada um, o coração do homem, trabalhando em seu coração, para que estes reconheçam a Deus como seu Rei absoluto. Então, meus irmãos, com essa interpretação, a resposta de Jesus concernente ao reino de Deus é totalmente oposta à expectativa dos fariseus. Vamos aqui guerrear, nos libertar e vamos com o Messias governar de uma maneira inconfundível nesse mundo. E não era isso que Jesus estava apresentando para eles.
Jesus estava mostrando que o reino de Deus é para os crentes. Os crentes vivenciam o reino de Deus em sua vida, com justiça, paz e gozo no Espírito Santo, como a gente vê em outros textos da palavra do Senhor. Todavia, meus irmãos, Jesus, ele continua falando do reino de Deus, mas agora não só de algo interior. Ele se volta para os discípulos e fala de um reino de Deus que será também visível, como esperavam os fariseus, e para os crentes. E ele diz, olha, voltando-se aqui para os discípulos, né? No versículo 22 diz, a seguir dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Jesus já está começando a anunciar a sua morte, não é? E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então ele já fala de um sinal externo, e aí ele já aponta para a sua segunda vinda. Em teologia nós falamos o já e o ainda não. O já daquilo que se cumpriu na primeira vinda do Senhor e se cumpriu durante esse período da igreja. O ainda não são as predições ou as profecias do que acontecerá no futuro em relação a esse reinado, a chegada do rei, né? No sentido triunfante, retornando à segunda volta do Senhor. Então Jesus, ele se volta para os discípulos e fala que haverá uma manifestação visível, e agora não mais de um rei que padeceu, porque se os irmãos olharem no texto, ele diz, no versículo 25, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então Jesus claramente está falando de que ele vai partir como ele partiu por sua morte na cruz, né? Ali entregue. Mas ele está dizendo aos discípulos que não será assim o fim, porque haverá um momento que este rei se manifestará novamente, mas não da mesma maneira. Será uma manifestação visível e gloriosa, mas que vai acontecer na dispensação, no final da dispensação do Espírito, na volta do grande rei. Então isso fica claro quando Jesus assim fala para os seus discípulos e diz que chegará o tempo de um reinado triunfante com grandes sinais, sinais inconfundíveis. Meus irmãos, tendo essas duas verdades em mente, o que é que está acontecendo hoje? Hoje nós temos o privilégio e a oportunidade de ouvir a voz de Jesus a nos chamar a participar desse reino. Um reino que fala aos nossos corações, que reina em nós. Tem até uma canção, né? Reina em mim com o teu poder. Esse reinado que nos visita e muda a nossa mente e o nosso coração. Jesus já chamou os crentes e continua chamando as pessoas a mudarem a sua vida, o seu coração, a reconhecerem a Ele como seu Senhor, como seu Rei, a se entregarem a Ele e participarem deste reino. Os fariseus não haviam entendido isso, mas este era o chamado de Jesus, e este continua sendo o chamado de Jesus, até aquele grande dia, até o seu retorno. Então, este chamado nós não podemos deixar de ouvir, porque há um alerta de Jesus que na sua segunda vinda, ou na outra forma de se estabelecer o reino visível,
essa será uma forma que os homens que não têm a Cristo como seu rei, ou não participam deste reino, este reino não invadiu o seu coração, eles provavelmente aqui é apenas para aliviar a questão. Eles não escaparão do governo e do juízo do grande rei. É isso que Jesus está alertou. E aí ele começa a falar algumas coisas para os seus discípulos que servem para a nossa alerta. Ele fala dos dias de Noé e Ló. Ele começa a dar o exemplo do Antigo Testamento. Meus irmãos, isso aqui é assustador. Porque o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que embora, e a gente vê isso nos outros textos, sinais de que o seu reino, a sua vinda se aproxima, como guerras, rumores de guerra e por aí vai, e vários outros sinais que ele vai dizendo, não há nada que a gente possa concluir que será hoje ou amanhã. E aí Jesus diz que nós estaremos levando a nossa vida de uma maneira completamente normal. E ele faz um alerta. Lembre-se dos dias de Noé, dos dias de Ló. Porque nos dias de Noé, eles estavam lá, todo mundo comendo, bebendo, fazendo suas coisas, até o dia em que Noé entrou na arca. Era um dia comum. Pegando para os nossos dias, era um dia que todo mundo levantou, escovou os seus dentes, foi lá, sentou à sua mesa, as notícias dos jornais são as mesmas, você senta ali, come o seu pãozinho, vai na padaria, aí vai sair para ir para o trabalho, tudo normal. Tudo normal. Era assim nos dias de Noé, até que Noé entrou na arca. Teve nada que fizesse. Quando ele entrou, aí os sinais apareceram. Então Jesus, ele diz, olha, vocês precisam receber este reino. Porque vai acontecer de que quando este reino vier se estabelecer de uma maneira definitiva e visível, vai ser de uma maneira que ninguém espera. E Jesus fala isso em outras passagens, né? Como diz assim, como um ladrão que vai à noite assaltar. Se você esperasse a hora que viria o ladrão, você se prepararia. Mas é um dia tão comum, tão banal, tão normal, que nesse sentido, se fosse para você se preparar para, não se prepararia, porque você não veria diferença para buscar essa preparação. Por isso, Jesus está dizendo que o reino de Deus precisa já estar em nós. Você precisa já estar sendo participante deste reino. Porque se não tiver, não dará tempo para se preparar para reinar com Cristo eternamente. Não terá como. Então é uma maneira normal, cotidiana. A chegada do reino será repentina e inesperada. A gente está aqui, ó, tudo normal. Vai ser desse mesmo jeito aqui, nada acontecendo. E de repente as coisas mudarão completamente. Completamente. Este é o alerta de Jesus. E aí ele continua no seu alerta. E nesse alerta, ele tem um cunho para os discípulos de uma preparação. Ele fala do alerta para o cuidado espiritual. Tudo na nossa vida é importante, mas o cotidiano não deve anular a nossa vida com Deus. Então vejam, nós vamos levar a nossa vida normal, mas sem que essa vida normal nos afaste
do reinado de Cristo em nosso coração. É isso que Jesus está alertando os seus discípulos. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, para não esfriar na fé, para não se desviar do caminho, para não ser achado como aquilo que Jesus mesmo questionou. Quando o Filho do Homem retornar, achará fé na terra? Nós não sermos uns desses em que houve a apostasia, o esfriamento total da fé. Então Jesus, ele faz um alerta de que, olha, como é tudo muito comum, muito normal, cuidem da sua vida espiritual. E não se deixe enganar. Não se perca nesta vida, inclusive ouvindo outras vozes que se apresentam como aqueles que vocês deveriam seguir, porque vocês devem estar alerta de que falsos mestres e falsos cristos surgirão, como diz João, e Jesus alerta aqui. Meus irmãos, no versículo de número 31 e 32 diz assim: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então Jesus está dizendo que o nosso coração não deve estar preso a nada neste mundo, a ponto de nos fazer titubear, vacilar, de olho ainda nas coisas terrenas, de tal maneira que nós nos perdemos na nossa vida com Deus. Deixamos Deus à parte, porque tudo é mais importante e enche os nossos corações. Jesus diz: olha, você tem que estar preparado a ponto de que quando isso acontecer repentinamente, o seu coração não se volte para as coisas, para os bens que você tem. Como Jesus diz, né? Nosso coração mostra quem está reinando em nós. Então, se você estiver no eirado, não vá descer mais para buscar o que tiver dentro de casa. Não é tempo mais para isso. Seu coração não pode estar ali. Lembra da mulher de Ló? Ele diz. Então, a ordem de Deus foi uma, mas parece que ela sentiu saudade do que ficou para trás. O seu coração estava sendo governado não por Deus. Então, Jesus está falando daquilo que Provérbios já nos alerta. Cuide do seu coração, porque dele procede a saída da vida. Nós precisamos nos autoexaminar, como a própria ceia nos recomenda, e nos arrependermos enquanto há tempo, e nos voltarmos para Deus enquanto há tempo, porque o nosso coração não pode ser dominado a ponto de não termos mais prazer em Deus e em seu reinado, em seu senhorio. Veja, Jesus em nenhum momento aqui está dizendo que você não deve viver a sua vida no mundo, de ter os seus bens, de fazer as coisas que você faz, lícitas, né? Mas ele está dizendo que você deve estar com seu coração voltado para Ele, porque naquele dia o seu coração deve estar aguardando Ele e não olhando para trás. Deve ter prazer na sua chegada e não olhando para trás. E Jesus faz esse alerta. Quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. É um coração preparado, que tem prazer em Cristo e que na sua vinda
o seu prazer estará nele, e não nas coisas que ficaram aqui ou para trás. Então Jesus está falando da preparação do nosso coração. Como nós, como você e eu, temos preparado o nosso coração? Aonde está o nosso coração, a nossa mente? O que nós aguardamos em relação a Cristo? O quão nós desejamos a Cristo? Nós precisamos fazer essa pergunta, porque podemos estar sendo enganados pela nossa religiosidade. E Jesus faz um alerta para o cuidado espiritual. E aí ele continua dizendo nesse alerta que um será tomado e outro deixado. As pessoas estarão fazendo as mesmas coisas, como foi alertado. Vida normal, você fazendo as mesmas coisas. Mas um será tomado e outro deixado, mostrando que é essa vida espiritual que, embora naquele momento a gente não faça a diferenciação do que esteja fazendo, está lá os dois no campo. Não está um cultuando e outro no campo, não. Está os dois lá no campo. Mas o coração de um está voltado para Deus, porque já está sendo governado por Cristo. Cristo reina em seu coração. Um será tomado e outro deixado. Simplesmente palavras para dizer que uns serão salvos e outros estarão perdidos. Como Jesus fala em uma outra passagem, né? Que os anjos recolherão uns, colocam na sua direita, e serão os vinde benditos do meu Pai, e outras suas esquerdas, apartai-vos de mim, malditos. Este é o alerta de Jesus em uma outra passagem. Então, meus irmãos, Jesus diz isso aos seus discípulos, alertando que eles devem estar com o coração voltado para o Rei e para o seu reino. Aí ele diz mais: não sigam qualquer um que se apresentam como Cristo. Isso parece óbvio para os cristãos, mas às vezes nós nos deixamos enganar, meus irmãos. Ouvimos vozes que não nos levam a Jesus. O versículo 23, ele diz assim: e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Os irmãos lembram, eu não sei nem se está vivo ainda o cidadão, há muito tempo que eu vivo, do Henri Cristo, né? O brasileiro aí que dizia que era Jesus. Aquele homem chegou a angariar mais de 10 mil seguidores. Então vejam, meus irmãos, que para ser enganado é uma coisa. E assim no mundo várias vozes surgirão para que os homens sigam, mas se afastam de Deus. E Jesus diz: olha, não vá atrás desse Messias que estão dizendo, está ali ou está lá. Porque quando eu voltar, quando o verdadeiro voltar, haverá um sinal glorioso no céu. Jesus vai dizer: ele aqui, lá, não vades nem se gaste, porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. E no versículo 37 ele diz: então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então vejam que é algo que ninguém precisa contar para você onde estará o Rei, onde estará Jesus. Todos verão as coisas acontecerem. Os sinais serão de maneira estrondosa e gloriosa. Sinais que trarão temor aos homens.
E aqui esse provérbio que termina aqui no versículo 37 é bem ilustrativo. Porque, quando os abutres estão ali, todo mundo vê o circular dos abutres. Então lá está o corpo. Você é visível. Alguns até interpretam isso dizendo assim, de tanta morte que haverá. Tanta morte que haverá. Se a gente olhar para Apocalipse, a coisa é realmente assombrosa, né? Em que os homens gritarão para as pedras esmagarem os seus corpos, e será uma coisa, para os que estão perdidos nesse caso, terrível. Então Jesus ele diz, olha, não se iludam e nem se enganem, porque quando eu retornar aqui, quando o Filho do Homem vier, será de maneira muito gloriosa e poderosa. E todos verão. Todos saberão. Não precisa ninguém contar. Está lá em tal lugar. Este é o alerta, meus irmãos, em que Jesus traz aos seus discípulos, os livrando ou os preparando para que eles não entrem ou não sigam fábulas, conversas em que falam de Cristo, em que Cristo voltou, por exemplo, de maneira oculta. Ele já voltou, agora os 144 mil já foi levado, não é? Agora falta a outra. Não. E em nenhum momento Jesus anuncia a sua segunda vinda de maneira escondida, mas de maneira que será mostrada e vista por todos. Ele faz questão de fazer um traço de um relâmpago que todo mundo, de uma extensão a outra, de um canto a outro, todos poderão notar. Isso é um alerta para o povo de Deus não ser iludido e enganado. E o que fica aqui? Que o reino de Deus, que é já e ainda não, só será glorioso para aqueles que já vivem a delícia desse reino, e reconhecer a Jesus. É este o alerta que eu quero deixar nessa noite. É reconhecer a Jesus como seu Rei e Senhor, guardar o seu coração para o seu Cristo. Jesus nos convida a nos curvarmos diante dele, meus irmãos. Jesus nos chama a nos curvarmos diante dele e reconhecer o seu reino sobre nós. Pois haverá um tempo em que o reino de Deus chegará não para habitar nos corações dos homens, mas para estabelecer uma nova ordem neste mundo. Mas só aqueles que têm o reino de Deus, vivenciam o reino de Deus em seus corações, estarão aptos a participarem desse reinado com Cristo. Estarão aptos a reinar com Cristo para todo sempre. E quem não estiver sobre o reinado de Cristo será esmagado e condenado no triunfo final. E esse é o chamado de Deus, para que todos, em todo lugar, se arrependam e creiam, porque ainda há oportunidade de se entregar a Jesus de todo o coração e de se submeter ao reinado do Senhor, a deixar que Cristo reine em nossos corações. O Senhor nos chama a vivenciarmos o seu reino, para desfrutarmos dele para todo sempre, quando uma nova ordem se estabelecer. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos em Jesus Cristo. Te louvamos pelo privilégio que temos de reconhecer a Ti como nosso Rei, Senhor. Guarda o nosso coração da corrupção do mundo,
dos prazeres da vida que nos afastam de Ti, mas faz com que nós vivamos a cada dia neste mundo, com o nosso coração e nossa mente em Ti, de maneira a desfrutarmos de tudo que o Senhor nos proporcionou, mas com um coração cheio de gratidão e alegria no Espírito, olhando para Ti. Visita o Teu povo e que cada um de nós estejamos preparados e nos preparando para aquele grande dia. E que aqueles que não Te reconhecem possam entender que o Senhor, ó Deus, é Rei e que todos devem se curvar diante de Ti. E eis o momento de que muitos precisam fazer, se curvar diante do Senhor. E aqueles que ainda não Te reconhecem, que possam nesta noite se curvar diante do Senhor, reconhecendo a Ti como o único Deus verdadeiro e Senhor de suas vidas. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.